A voz do pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Olá, gente querida. Hoje é segunda-feira. Nós estamos na quinta semana da Páscoa. Vagarosamente nós estamos nos aproximando da festa de Pentecostes, que é a conclusão do ciclo pascal. O texto do Evangelho de hoje é de João 14, 21 a 26. Disse Jesus aos seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, quem ama Jesus Cristo, cumpre os seus mandamentos. Exatamente porque a síntese dos mandamentos é o amor a Deus e ao próximo. Este que ama será amado pelo Pai e pelo Filho. Esse amor do qual fala Jesus é amor ágape, amor de comunhão profunda, amor de intimidade. O verbo utilizado é exatamente o verbo agapao. A este que ama, Cristo se revela. Embora o cumprimento estrito e legalista de mandamentos não seja necessariamente expressão de amor, o contrário é verdade. Quem ama a Deus vive segundo a sua vontade, pratica a sua palavra. O amor é concreto, compromete, cria um estilo novo de vida. O amor se expressa, sobretudo, na capacidade de doar a vida pelo outro. É assim que Cristo nos ama. Quem é amado, aprende a amar, aprende a servir, aprende a comprometer-se com atitudes melhores, com gestos mais nobres, com palavras edificadoras. Essa, então, é a ocasião para a pergunta do apóstolo São Judas Tadeu.
Durante o discurso de despedida de Jesus, já sabemos, 4 apóstolos intervêm: Pedro, Tomé, Filipe e agora Judas Tadeu. Pergunta Judas: por que, Senhor, tu te manifestas a nós e não ao mundo? Jesus responde de modo profundo e indireto: aquele que tem vinculação existencial e amorosa com Cristo, guarda a sua palavra. Não a joga fora. O mundo, no Evangelho de João, muitas vezes é a estrutura contrária ao reino de Deus. O mundo está fechado, não consegue acolher o reino, fechou-se ao amor e por isso não pode crer, não pode acolher o gesto salvífico de Jesus na cruz. A soberba, autossuficiente, não consegue compreender o amor e a doação da vida. A palavra mais contundente do texto de hoje, contudo, é a promessa do Espírito Santo, que é exatamente o amor entre o Pai e o Filho. Jesus o chama de Paráclito. Esse termo só aparece na literatura joanina 4 vezes no Evangelho de João, atribuídas ao Espírito Santo, e uma vez na primeira carta de João, atribuída ao próprio Jesus. Parácletos significa alguém que é chamado para junto de outra pessoa para ajudá-la. Pará significa junto de, kletos significa chamado. Em linguagem jurídica, é o advogado, é o defensor, o intercessor. É também alguém que dá proteção, o confortador, o consolador. É alguém chamado para estar ao lado do fiel no momento da provação. Característica fundamental do Espírito Santo no texto de hoje é ser o mestre da memória. Mas olhemos com mais cuidado na literatura joanina, nas 5 vezes que aparece o termo Paráclito, o que está em jogo. Primeiro, Jesus Cristo é o primeiro Paráclito. Ele é o primeiro defensor. 1 João, capítulo 2, versículo 1. É por isso que em João 14:16, o Espírito Santo é chamado de um outro Paráclito. Segundo, o Espírito Santo, Paráclito, provém do Pai e do Filho. João 14:26. Terceiro, ele estará para sempre com a igreja. João 14:16. É o Espírito da verdade. João 14:17. O mundo não pode acolhê-lo e não o conhece. João 14:17. É um espírito de paternidade. É por isso que Jesus diz: não vos deixarei órfãos. João 14:19. É o espírito da memória, exatamente porque ele recorda tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. João 14:26. É o espírito que dá testemunho de Jesus. João 15,
26. Quem crê em Cristo se alegra com a sua partida para junto do Pai, exatamente porque o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, o Espírito do ressuscitado, será enviado à igreja. João 16, versículo 7. Finalmente, ele convence o mundo a respeito do pecado, que no Evangelho de João fundamentalmente é a incredulidade. A incredulidade é exatamente a soberba, a autossuficiência, não se deixar amar por Cristo. Convence ao mundo a respeito da justiça, exatamente porque Jesus cumpriu plenamente o projeto do Pai. E convence o mundo sobre o julgamento, porque o príncipe deste mundo foi julgado. João 16, de 8 a 11. No texto de hoje, como vimos, o Espírito Santo recorda o que Jesus disse e aquilo que Jesus fez. Mas também ensina coisas novas, com criatividade, com parresia, com ousadia. E o cristão continua a mesma missão de Jesus, atualiza a sua presença no mundo, e isso acontece na força do Espírito Santo. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. A voz do pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.